vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e roda a vinheta! Bom, gente, voltamos aqui pro canal, pro vídeo, pra tudo. Voltei a fazer os meus vídeos, voltei pro canal. Dá pra perceber porque estamos aqui com um novo cenário, está rosa atrás, dá pra ver, né? Super rosa atrás. Não é um cenário oficial ainda vou arrumar um cenário bem oficial, arrumar, ajeitar bem direitinho. Mas por enquanto o nosso cenário ele vai ser rosa atrás. Os vídeos que estavam sendo postados estão todos gravados. E eu vim trazer, e claro, nada poderia ser diferente de eu voltar com um vídeo bem legal pra vocês. E eu vim aqui voltar pro canal pra um vídeo bem legal, que é, como tá escrito no título, eu vim contar pra vocês o relato inteirinho do meu parto, contar pra vocês o porquê que eu escolhi cesárea, o que aconteceu, o que foi bom, o que foi ruim, porque tem muitas pessoas que falam que tem muitas coisas ruins no parto de cesárea e eu vim contar a minha versão. Então eu vim contar tudo pra vocês porque eu vi que vocês gostam bastante, se interessam bastante sobre as questões da minha gravidez, então eu vim trazer isso pra vocês que não podia faltar. E o porquê também de um vídeo da cesárea que eu ainda não postei e o motivo de eu ainda não ter postado pra vocês. Já pedindo pra vocês deixarem aquele like bem legal pra mim aqui no início do vídeo, porque vocês ajudam bastante na divulgação do canal e do vídeo. E assim a gente consegue bater nossos 200 inscritos. Estamos com 169, então eu creio que a gente consegue bater nossos 200 inscritos. Pra vocês se inscreverem no canal, se inscreve aqui, ativa o sininho de notificação. Sai vídeo toda segunda, quinta e sábado, às 7 horas da noite aqui no canal. Não esquece, segunda, quinta e sábado. Tem vídeo novo aqui no canal pra vocês. Como também não se esquece de me seguir aqui na minha rede social, me segue lá no Instagram. A gente tá arruma 6K lá. E eu vou começar a postar alguns conteúdos pra vocês bem legais lá, que eu estou separando aqui. Eu só estou dando um jeitinho aqui na organizada da vida, porque agora o tempo ficou um pouquinho mais curto. Minha vida tá um pouquinho corrida, porque agora tem a prova do Enem, então eu quero ver se eu consigo começar a estudar. Então, muita coisa, só que eu vou me organizar e vou conseguir postar pra vocês lá no Instagram, então me segue lá que vai ser bem legal. Tá bom? Então bora lá pro vídeo. E qualquer coisa, se eu der uma pausinha e parar no meio do vídeo, que eu estiver contando pra vocês, é porque a minha princesinha acordou, então eu tenho que dar atenção a ela, mas eu mostro pra vocês também aqui, tá bom? E agora ela tá lá com a avó dela, então dá pra mim aqui gravar com vocês, então bora lá pro vídeo. Bom, gente, vamos começar o relato de parto. Eu vou começar pelo parto, no caso que meu parto foi cesariana. Sim, aqui a questão de eu ter escolhido a cesariana. Muitas pessoas falam que o parto é normal, em questão ele é bem fácil. Sim, é fácil na questão da recuperação. Muitas pessoas que já teve parto normal falam que é muito fácil na questão da recuperação, porque a recuperação é um pouco mais fácil, a dor ali é só na hora, depois passou, você volta normal, como se nada tivesse tanto acontecido, porque é normal, tipo, foi, acabou a dor ali na hora, então a recuperação muito mais rápida. A questão do parto cesariana, eu não posso falar pra vocês da diferença de um pro outro, porque eu não passei nem sequer perto da dor de ter normal, não tentei normal, porque eu vou falar pra vocês, gente, eu sou bem cagona em questão, eu não vou mentir, em questão de dor, então eu não queria sentir nenhuma dor, eu não queria sentir a dor do parto, então eu optei pela cesariana. A cesariana tem os seus lados bons e ruins, que vem a questão. A parte ruim da cesariana é que falam que a recuperação é um pouquinho mais lenta. Sim, a recuperação ela é um pouco mais lenta, como eu disse, o parto normal, a dor ele é só na hora, depois passou, você fica super bom, super bem. Só que a cesárea não, a cesárea eu levei 7 dias pra me tirar o ponto, geralmente leva de 7 a 8 dias, tem gente que leva 10, mas o mínimo são 7 dias a 8, e eu levei 7 dias bem certinho, fui no consultório do meu médico lá pra me tirar, né, os pontos, então a minha recuperação ela foi um pouquinho lenta por conta de ser cesárea. Eu senti umas dores, sim, senti uma dorzinha. Eu não gosto de sentir dor, particularmente, tá, gente? Eu não gosto de sentir dor, mas eu não vou falar pra vocês que é uma dor absurda, uma dor de morrer, assim, como é que eu posso dizer? Eu sempre tive uma cólica muito forte, então eu comparo a minha dor que eu senti menos que a dor que eu sentia da minha cólica, porque eu tinha uma cólica muito forte, as minhas cólicas eram fortes, por eu dar murros, socos na parede, era muito forte mesmo, e em questão, quando eu tive a cesárea, minhas dores elas diminuíram bastante a minha cólica, então agora minha cólica tá bem menos. E eu comparo a minha cesariana com a menos que a minha dor de cólica, então eu tinha muito medo em questão disso. Eu tinha medo em questão de ser muito forte a dor, uma dor absurda, eu tinha muito, muito medo. E eu pensei assim, não, mas de um jeito ou de outro, né, entrou, tem que sair, então de um jeito ou do outro vai doer. Sendo cesárea, sendo normal vai doer, a questão é que vai levar um pouco mais tempo. Tem gente que fala que leva 15 dias pra se recuperar da cesárea, e graças a Deus eu não levei 15 dias, eu levei 7 dias.
do meu ponto. Eu escolhi cesariana por conta disso, porque eu sou bem cagona pra dor e eu não queria sentir dor, então eu optei pela cesárea mesmo. Não em questão de peso, em peso não pode pegar, eu não posso pegar peso, não pode se esforçar muito, porque são pontos, então a gente tem que tomar cuidado, não pode fazer que, não, tirei os pontos, sou boa, vou lá levantar vou arrastar um armário. Não, gente, né? Esse tipo de... não pode fazer. Eu falando vida normal no sentido que eu posso cuidar muito bem dela agora, posso cuidar melhor dela agora, porque quando tem os pontos no início é complicado, ficar balançando, ficar de pé. Então foi bem complicado nos 2 dias que eu fiquei lá no hospital, por conta que, por causa da pandemia, não tem como ficar... pessoas junto, né, acompanhantes, não tem como. Eu só tive o meu marido na hora da cesárea. Daí ele entrou bem na hora que eu já tava lá dentro. Então, no caso, quando eu cheguei no hospital, foi pra mim internar, foi no mesmo dia que eu fui na minha consulta, foi dia 20, eu fui na minha consulta e meu médico falou, vem em jejum, porque ela ia nascer entre dia 23 a 24 se fosse normal. Então eu tirei ela com 39 semanas. Então, eu peguei e cheguei no dia que eu completei 39 semanas, eu já fui em jejum, porque ele falou qualquer coisa a gente tiraria ela já, se ela tivesse tudo bem, porque ela já estava madura, só que ele queria ver, né, certinho. E eu fui e eu perguntei, não, tem como tirar ela já? E ele falou assim, não tem como, você não quer, né, nem esperar mais um pouquinho, né, sentir as dorzinhas. Eu falei, não quero sentir nenhuma dor, justamente porque eu nem escolhi normal, meu cesárea, eu vou optar pra não sentir nenhuma dor. Aí eu fui, no mesmo dia, eu vim em casa, peguei as minhas coisas, fui, me internei. E na hora de internação não pode ter ninguém lá, meu marido entrou comigo, mas ele ficou num lugar separado, eu fiquei num quarto ali separadinho ali, e preparando tudo e tal, né. Aí eu fui pra maca, eu lembro que você vai deitada, né, eu fiquei só vendo assim em cima, e eu indo de maca, assim, né, pro centro cirúrgico, e foi uma tensãozinha, porque dá uma tensãozinha, só dá um certo medo, dá uma certa insegurança, porque a gente fica com medinho, né, friozinho na barriga, porque é uma cirurgia, não vai deixar de não ser uma cirurgia, né, e eu tava com muito, não falo pra vocês medo absurdo, eu tava um pouquinho, assim, nervosa. Aí eu cheguei no centro cirúrgico, eles colocaram soro, colocaram coisas nos meus braços, pra ficarem com os braços abertos, não pode mexer, então tem que ficar deitado assim. E vem pra aplicar a injeção na minha costas, que é na coluna, que é a injeção hack, que no caso é a anestesia, né, pra fazer a cesárea. E eu tava com muito medo, não tava pegando, tipo, muito medo de pegar a anestesia, porque, me passou um monte de coisa na minha cabeça, então eu tava com muito medo de não pegar. Mas graças a Deus pegou, então ela falou assim, você vai sentir só uma agulhadinha, e já eu falo pra vocês, não é um bicho de 7 cabeças, eu até achei que a dor ia ser assim, um pouquinho grande, porque é uma agulha, apesar que eu já não tinha mais medo de agulha, antigamente bem menor, eu tinha pavor de agulha, mas depois eu não tinha mais pavor de agulha, porque como eu tomei muita injeção, no início da minha gravidez eu passei um pouco mal, então eu tomava soro, então eu não tinha mais medo de injeção ali, então ali foi bem tranquilo pra mim. Eu faço certinho, uma agulhadinha, eles passam um negocinho gelado nas suas costas pra amortecer um pouquinho, daí eu só senti a picadinha mesmo, só uma picadinha chata, é bem menos do que eu tomar um soro, bem menos do que eu tomar uma injeção, sério gente, é bem menos, só uma picadinha, daqui a pouco, ainda que o meu médico tava conversando comigo bem na hora que ela tava aplicando anestesia, então foi bem tranquilo pra vocês verem, e daí depois ela aplicou mais que umas 2 vezes, eu acho que é só que ela falou pra amortecer o corinho de cima, e depois ela aplicou a hack, já pediu pra mim deitar. Daí ela já perguntou se já tava esquentando, porque essa anestesia ela começa a esquentar, depois ela começa a formigar, e quando vê você já não sente mais nada. Aí eu já vi que eles já pegaram, né, lavam a barriga, assim, por conta das bactérias, suor, essas coisas, então eles lavam. Pronto, quando o meu marido entrou, ele até contou pra mim que quando ele entrou, o meu médico já tava na 4ª camada, porque são 7 camadas que são cortadas pra poder chegar a tirar o nenê na cesárea na barriga. Então, daí quando ele entrou, já tava na 4ª camada, então, tipo, eu achei que ele ia começar quando ele já tava fazendo a cirurgia, então, tipo, foi muito tranquilo, eu não senti dor nenhuma. Foi bem tranquilo na questão da dor, na questão da anestesia, foi super tranquilo, fiquei lá, fiz. E quando ele tirou a Sofia, aí vem a parte que pra mim foi um pouquinho complicada na cesárea. Por que foi complicada? Porque, gente, assim, quem já fez cirurgia de cesárea ou tá vendo o meu vídeo e nunca fez cesárea ou está prestes a fazer cesárea, gente, não fiquem assustados, isso foi comigo, tá? Foi comigo porque eu fui a pessoa ali que entrei em pânico. Eu tive uma crise de desespero, uma crise de pânico. Eu falo pra vocês assim porque ela não foi muito grande, graças a Deus, ela foi só na hora por conta do quê? Quando a anestesia ela pega, fica totalmente morto por baixo, daqui pra baixo fica morto. Então,
não tem aquele negócio, tipo, você sentir, entendeu? E daí entrando no desespero por conta disso, de não sentir as pernas, eu queria entrar em desespero, porque eu pensei assim na minha cabeça, ai, daquele desespero, eu não consegui se mexer, não tenho medo de não andar mais. Por quê? Porque a injeção, no caso, dizia você não pode se mexer, porque sim, corre risco, se você se mexer, você fica paraplégico, você não anda mais. Não é paraplégico, você não anda mais. Então, sim, você tem que ficar parado, tem que ficar quieta ali com a coluna totalmente reta pra frente. Assim. Então, você não pode se mexer. Todo mundo que vai fazer cirurgião, ele já fala, não se mexe. Então, né, eu não me mexi, só que tudo correu bem, graças a Deus. Só que a questão é que eu entrei ali no desespero. Então, essa foi a parte ruim da cesárea pra mim. Que eu entrei em crise de desespero na questão de, ai, eu não posso me mexer. Aquela coisa morta, tudo ali parado, sem se mexer. E eu achei que não ia andar mais, aquele desespero. Veio um monte de coisa na cabeça, mas aí nessa hora que eu fiquei desesperada, o meu médico tentou me acalmar, a ajudante dele tentou me acalmar. Meu marido tava comigo, tentou me acalmar, porque na hora da anestesia tudo começa a rodar, porque é uma anestesia, você está anestesiada. Então isso é normal. Só que eu entrei em desespero nessa parte por conta disso. Daí ele tentou me acalmar, isso foi muito engraçado, porque nessa questão de tentar me acalmar, ele passou mal por conta do meu desespero, porque eu estava desesperada. Você vê a pessoa ali na sua frente desesperada, você não poder fazer nada, você entra em desespero também. Só que ele não entrou no desespero igual eu. Ele acabou, que ele estava sentado na cadeira, ele desmaiou, mas ele desmaiou na cadeira, ele não desmaiou, caiu no chão. Então essa foi a parte engraçada, que na hora quando aconteceu isso, a minha tensão voltou, tipo, voltou assim, eu olhei pra trás e vi que ele tinha desmaiado e passar mal, e daí eu me acalmei e vi ele. Então eu parei, tipo, me acalmei, vi ele, fiquei olhando pra ele preocupada com ele, mas ele já tinha desmaiado, né? Todo mundo falou. Não, ele só desmaiou por conta do meu desespero ali, de eu ficar desesperada ali. Ele desmaiou, mas daí todo mundo segurou ele, deu negocinho de glicose, se não me engano, um negocinho pra ele respirar, então ele tava voltando, e nessa hora eu também comecei a rir, porque foi hilário, porque ele desmaiou assim na hora, então foi muito hilário, eu acabei rindo, porque tava tudo bem, né, não tinha nada de grave, é que eu acabei rindo mesmo, mas eu melhorei. Depois disso ele saiu, porque ele não conseguiu ficar ali dentro, então ele podia tomar um ar, só que na hora que você sai, você já não pode voltar mais, né, por conta disso tudo, né, higiene, de você se desinfectar tudo pra entrar na cena cirúrgica, pra ele voltar já não daria mais, né, porque saiu pra fora ao ar, então já não pode voltar mais. Daí já não deixaram voltar, mas também já tinham tirado ela. Então, a minha crise de desespero aconteceu depois que já tinha tirado ela. Já escutei o chorinho dela, eles já estavam costurando, porque foi costurada na cesárea. Então, foi bem depois que aconteceu a minha crise. Então, a cesárea foi toda tranquila pra mim, eu não senti dor nenhuma. Só essa parte mesmo que eu senti desespero, mas foi desespero meu. E depois eu tive de novo uma crise de desespero por conta disso, porque você tem que ficar 6 a 7 horas parada depois que você vai pra seu quarto, você tem que ficar parada, você só tem que ficar assim, parada, depois você pode dormir, tanto que na hora da cirurgia eu tava muito cansada, e daí ela pegou e falou assim, não, se acalma, não precisa ficar desesperada, não precisa ter crise, não se acalma, dorme um pouquinho, que daqui a pouco eu já termino de costurar, você já vai pra sala. E daí eu fiquei assim, com o olho, eu falei assim, não, mas se eu fechar o olho, né, não pode, né, eu tô aqui na sala de cirurgia. Então eu conversei com ela na hora que tava fazendo a cirurgia, ela falou assim, não, pode se acalmar, já passou tudo, já acabou, já tá costurando, você já tá quase indo pro quarto. Aí eu peguei, deitei, fechei o olho, quando eu acordei mais ou menos assim, eu já estava lá de repouso na sala. Então meu desespero foi por conta disso, de ficar 6, 7 horas parada, e então eu não gosto de ficar parada, e daí aquela sensação de tudo morto, não poder andar, e então isso que me deu o desespero, mas fora isso a cesárea foi tranquila, não senti nenhuma dor, foi bem tranquila, anestesia, tudo pegou certinho, ela nasceu, eu vi ela colocaram ela perto do meu rostinho, aí eu me acalmei bem mais, então foi tudo tranquilo, mas só eu mesmo que entrei no desespero, passei mal sim um pouco, eu vomitei, por conta que eu bebi água às 1h30 da manhã, então em jejum da partir da meia-noite ali, então eu bebi água meia-noite, 1h30 da manhã, então eu tava em jejum e não tava, porque eu tava com água. Então eu acabei passando mal por conta disso, mas o resto foi tudo bem tranquilo. Eu não passei mal, assim, em sentido de dor, que eu tava com medo de sentir, não senti nenhuma dor. O que eu tinha medo de ficar sozinha era por conta da primeira levantada e tomar banho a primeira vez. Por quê? Porque todo mundo fala que a primeira levantada é um pouquinho complicada. Você sente ânsia, você sente tontura. Depende dos relatos das pessoas que falam. Tem pessoas que sentem ânsia, tem pessoas que sentem tontura, tem pessoas que sentem muita dor, tem pessoas que sentem dor nenhuma. Isso varia de pessoas, de mulher, né? O corpo da mulher, como vai se adaptar. Primeira dorzinha
que eu fui sentir foi a dorzinha da cesárea, mas gente, eu tava morrendo de medo de sentir uma dor absurda. E não, a dorzinha que eu senti foi bem, tipo, bem pouquinho mesmo, só uma dor bem chata, bem incomodante só, não uma dor absurda de gritar, não, eu até achei que ia ser, não. Porque muitas pessoas, quando você vai fazer cesárea ou pensar em ter filho, as pessoas vêm botar medo em você, né? Então muitas pessoas tinham botado medo em mim. Mas não é um bicho sem cabeça, pra mim foi bem tranquilo. Janta pra mim primeiro, porque é bom, né? Porque deve não dar tontura. Eu levantei, tipo, ela levantou um pouco a cama pra mim, bem levantadinha pra mim jantar. Então, pra mim levantar, eu não tive que ter aquele processo de estar totalmente deitada e levantar. Eu já estava meio sentada, então eu senti aquela dorzinha meio chata só por conta da cesárea. E depois ela me ajudou a levantar, eu levantei. Deu um pouquinho de tontura ali, mas aí eu pisei no chão, os meus pés já estavam formigando, já estavam voltando tudo normal. Fui, tomei meu primeiro banho, foi super tranquilo, ela também me ajudou, né, por conta do coronavírus, as pessoas não estão tendo acompanhantes, mas eles estão sendo mais rigorosos nas partes de enfermeiras, então estão tendo bem mais enfermeiras pra ajudar você, que tanto me assustava, eu passei bem tranquilo, foi super tranquilo pra mim, não senti dor nenhuma, assim, absurda, só dorzinha chata mesmo da cesárea. Os 2 primeiros dias que eu fiquei ali cuidando dela sozinha ali, cuidei super bem, aprendi coisas que eu não sabia, coisas que eu já sabia, coloquei em prática, e foi super legal, foi super novo pra mim, foi bem interessante, eu gostei bastante, uma experiência nova, gostosa, eu amei, não tive aquela dor absurda, não tive aquele medo que eu tava, tudo passou e foi bem tranquilo. Pra mim dar mamar pra ela a primeira vez, eu tava anestesiada ainda, então eu não podia me mexer, né, aquele medo da criança assim, se afogar, aquele medo de você não fazer ela rotar, mas foi bem tranquilo, colocaram ela de lado de mim, foi a primeira vez que eu fui dar mama pra ela, virei bem certinho assim, então foi bem tranquilo, desceu o leite certinho, foi uma realização muito gostosa ver aquela coisinha pequenininha, dependendo de você dando de mamar. Nos primeiros dias que daí eu vim pra casa, já ficou mais fácil, todo mundo já me ajudou, meu pai, minha mãe, meu marido, todo mundo já me ajudando, foi bem mais tranquilo, só que a questão de mamar, começou a querer partir o bico do seio, por conta de... Eu ainda comecei até a passar aquela buchinha de vegetal, que muitas pessoas já devem ter passado, buchinha vegetal, só que eu passei bem quase no final da minha gravidez, não fiquei passando muito tempo, porque eu descobri minha gravidez já com 3 meses. Então eu passei muito pouco tempo essa buchinha, então daí automaticamente deu aquela partidinha, mas eu usei uma pomada, aí foi melhorando. Então agora já tá bem melhor, dói um pouco, porque no início geralmente eles falam que dói um pouquinho pra dar de mamar, porque a criancinha tá acostumando, o bico do peito tá acostumando, não está rachando mais, então tá bem tranquilo pra dar mamar pra ela agora. E foi bem tranquilo, então eu falo pra vocês, eu não tô mentindo, nenhuma parte pra mim foi tranquila. Então, gente, se alguma das pessoas de vocês vão fazer cesárea, depende muito do corpo, depende muito da mulher, depende muito da recuperação, tá, gente? Então, tem pessoas que falam que é um bicho de sete cabeças, eu falo, não é um bicho de sete cabeças, foi bem tranquilo, foi bem... só aquela dorzinha chata mesmo. Eu que não gosto de sentir dor, eu não gostei, porque é uma dorzinha chata, então... é uma dorzinha que eu não gostei muito. A única parte que doeu, que eu falo pra vocês que eu não vou mentir, eu já tava aqui em casa, que foi a minha cesárea, eu senti que ela queimava. Porque tem alguns que fica amortecida e tem alguns que sente queimar. No caso, por ela estar com os pontos, ficar repuxando, né? Porque o meu é ponto, foi ponto de um lado, ponto de outro e pontos externos. Então, automaticamente, ele ficava repuxando, né? Porque o ponto ainda tava ali. Então, eu sentia que queimava, parecia que alguma coisa tava queimando minha pele. E eu não gosto de sentir dor, então parecia que tava queimando. Então, pra mim, era insuportável, porque eu não tava gostando da dor. Mas é uma dor que foi suportável, eu aguentei de boa, foi tranquilo, então... é só isso que foi chato pra mim, porque eu não gosto de dor, então eu senti como se estivesse queimando. Mas é uma coisa que eu sobrevivi, não morri, estou aqui, então eu falo pra vocês que não foi tão assim, bicho de sete cabeças. Eu que sou meio exagerada na dor mesmo, mas foi bem tranquilo. Até eu tava conversando com uma amiga minha pelo WhatsApp, então ela falou que tem medo dessas coisas. Eu falei, ó, varia de cor, varia de pessoa, mas pra mim foi bem tranquilo. Eu não ter filmado, gente, eu não consegui filmar pra vocês eu chegando, não consegui filmar eu saindo, não consegui filmar a cesárea, porque por conta da pandemia, dessas coisas, eu não dava pra gravar. Até perguntei, não podia gravar nada, 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 nada. A única coisa que foi tirada uma foto, que foi tirada foto minha na maca. Eu não consegui nem ter esse momento de ter uma gravação da cesárea da minha filha por conta do coronavírus, não deu pra gravar.
E também a primeira foto que eu queria muito tirar, que era eu, meu marido e ela, né, que é aquela foto, que aí a foto dá pra tirar, também não consegui tirar, não vou conseguir nem mostrar pra vocês, porque como ele desmaiou, e depois que ele desmaiou, ele saiu um pouco pra fora pra respirar e não podia voltar pra lá, e daí me mostraram ela, então já não deu pra tirar foto, porque ele já tava lá fora, e daí foi bem rápido, por conta disso não consegui tirar foto, e eu também queria foto e não consegui. Mas as fotos que eu consegui foi essa, que eu estou na maca, que eu mostrei pra vocês. Tem essa foto ele com ela, que ele tirou com ela, que ele pegou ela lá fora, ele viu ela lá fora, eu tava no centro cirúrgico, porque depois daquela hora que ele saiu pra fora eu não vi mais ele, só fui ver ele depois de 2 dias mesmo pessoalmente, eu só consegui fazer chamada de vídeo pra eles aqui, porque nem visita podia receber. Tem essa foto que eu tirei dela sozinha, que eu tirei dela sozinha, e essa foto que foi o meu médico mesmo que tirou mim dela. Então só tem essas fotos aqui que eu consegui pra mostrar pra vocês, porque vídeo mesmo eu não consegui gravar por conta da pandemia que tá. Bom, gente, esse foi o relato, então esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Eu não tenho muita, assim, coisa, assim, pra falar em questão de mal de cesárea, porque eu não vou falar mal, porque não foi um vídeo de 7 cabeças, como eu disse. Vocês têm gostado do relato de parto, foi um relato bem... o meu vídeo pode ter ficado um pouco comprido, mas ao mesmo tempo eu tentei resumir tudo, mas ao mesmo tempo eu contei tudo o que aconteceu. De deixar o seu like no vídeo, deixar bastante like no vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação para os vídeos segunda, quinta e sábado, 7 horas da noite aqui no canal. E é isso, um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!